Jesus, ele não veio fundar uma religião. Jesus, ele veio restaurar o nosso relacionamento com Deus Pai. E isso é muito forte. Depois que Jesus, que eu entendo, né? Porque a gente sabe que Jesus, ele veio para nos dar salvação, ele veio para curar os enfermos e muitas outras coisas. Mas o principal papel de Jesus também é que ele veio restaurar o nosso relacionamento com Deus, como um pai, da gente ver Deus como pai. E aí entram por que muitas pessoas, que muitas mulheres, elas não conseguem confiar em Deus, porque elas não conseguem ver Deus realmente como um pai. Elas podem até falar, Betinha, eu já ouvi falar que Deus é pai, eu falo que confio em Deus, mas quando vem uma dificuldade, quando vem um problema, ela não consegue confiar. Tudo, aquela fé que ela fala que tem, é colocada em prova quando vem uma dificuldade. Quando ela está passando por um momento que ela fala, ai, cadê aquela fé que ela falava que cria em Deus? E aí, por que acontece isso, então? Por que muitas mulheres, por que talvez até você, não conseguem confiar em Deus? E isso está relacionado porque você talvez não consegue enxergar Deus como um verdadeiro pai. E o que eu quero trazer hoje são 4 pontos principais que mostram por que muitas pessoas não conseguem ver Deus como pai. E talvez você vai se identificar com algum desses pontos e você vê, poxa, realmente eu não consigo confiar em Deus, eu não consigo ver Deus como pai. E talvez foi por um desses motivos aqui. E o primeiro motivo é o quê? Feridas no relacionamento com o pai terreno. Muitas mulheres, né, tiveram um pai, o quê? Um pai agressivo, um pai ausente, um pai violento, um pai que maltratava. Então, quando essa mulher viveu na infância e teve esse relacionamento com o pai terreno dela assim, fica muito difícil ela conseguir enxergar Deus como um pai amoroso, como um pai que dá para realmente confiar, porque ela vê o pai dela, ela teve um relacionamento com o pai dela muito ruim. Então ela não consegue ligar a Deus como um pai. E esse é do primeiro ponto. E o segundo ponto é o quê? Sentimento de indignidade. Muitas mulheres, muitas pessoas fizeram muitas coisas erradas no passado. Ou ela veio ela surgiu, a vida dela, a existência dela veio estrupo, né? Então ela veio de um relacionamento de um estrupo, ou ela veio de um relacionamento de uma traição. O pai dela traiu a mãe dela, então traiu, né? Então ela veio de uma traição. Então ela não consegue entender como é que Deus vai amar ela. Ela não consegue entender que Deus vai aceitar ela, sendo que o amor de Deus é incondicional. Mas até isso entrar na cabeça da mulher e ela entender que Deus ama ela e Deus pode restaurar a vida dela, aí é um processo. Mas esse é um dos motivos porque muitas mulheres, elas não conseguem enxergar Deus como pai e de ter essa dificuldade, porque ela acha que Deus não vai aceitar ela como filha. E o outro ponto, o terceiro ponto, é uma imagem distorcida de Deus. Muitas pessoas acham que Deus é um juiz severo, um juiz perverso, um Deus cruel, que tá lá em cima no céu, e se você fizer alguma coisa de errado, ele vai te mandar um raio. Se você estiver fazendo alguma coisa de errado, ele vai te condenar. E esse, gente, é um ponto que eu já tive dificuldade muito na minha vida. Eu lembro quando eu era criança, gente, essa imagem não sai da minha cabeça. Eu lembro quando eu era criança, eu tava brincando com meus amigos e a gente tava falando do nada a gente chegou nesse tema que Deus
vai ter o julgamento final e Deus vai colocar a gente na frente de todo mundo e vai falar dos nossos pecados. Não sei por que a gente chegou nesse tema, só sei que, gente, me deu um medo. Eu saí para me esconder. Naquela época, nem sei se ainda existe, mas deve existir, tem aqueles, sabe aqueles tanques de cimento, né? Aqueles tanques de lavar roupa de cimento. Eu me escondi ali embaixo. Eu sei que todo mundo tava me procurando. Betinha, cadê você? Cadê você? Cadê você? E eu tava escondida. Me acharam e perguntaram: por que você tá aí escondida? Eu falei: eu tô escondida porque eu sou tão errada, eu faço tanta coisa errada. Meu Deus, se Deus me achar, se Ele souber do que eu tô fazendo, eu tô perdida. Olha só, Deus vê tudo. Mas como eu era tão inocente naquela época, então eu tinha essa imagem de que Deus era um Deus tirano, que ia me julgar, que não ia perdoar os meus pecados. Era essa imagem que eu tinha de Deus quando eu estava na minha infância. E quantas pessoas hoje tá assim, mas o motivo de muitas pessoas ter essa visão de Deus é por quê? Porque são ensinos religiosos muito severos, né? Tem doutrinas muito severas, então, ou às vezes a pessoa na igreja, ou até na sua família, não foi ensinada para as pessoas Deus como pai, né? Na paternidade de Deus, porque Deus, ele é pai. Tá escrito: aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu único Senhor, eles têm direito de se tornarem filhos de Deus. Mas só que muitas pessoas não aprenderam isso, então elas não conseguem ter essa imagem de Deus como pai. E a última é a falta de referência emocional. Muitas mulheres, elas não tiveram um pai que cuidou dela com amor, repreendeu ela com amor, que deu atenção para ela. Então é muito difícil ela conseguir enxergar que Deus vai dar esse amor para ela, que vai ter esse cuidado com ela, que vai proteger ela. Então é muito difícil para essa mulher que não teve essa imagem, esse entendimento de que Deus, ele é pai, entrar na mente dela. Não tem como. Só que olha só, Jesus, ele veio para mudar isso tudo, gente. Jesus, ele veio para mudar isso tudo. Jesus, ele não veio trazer essa religião. Ele não veio fundar uma nova religião. Ele veio realmente para restaurar o nosso relacionamento com Deus Pai. Porque quando teve no paraíso, né? Adão e Eva, eles andavam ali, caminhavam com Jesus, com Deus o tempo todo. Ele tinha ali a presença de Deus. Mas quando eles comeram do fruto proibido, né? Desobedeceram a Deus, então eles foram expulsos do paraíso. Então, a partir dali, entende, todos nós, quem nasceu hoje, nasce do pecado. Só que Jesus, ele veio, se sacrificou, fez o que foi preciso para que a gente viesse novamente ter restaurar esse nosso relacionamento com Deus. Por isso que Jesus tem um versículo que está em João 14:9, que fala: quem me vê, vê meu Pai. Porque olha só, que amor é esse? O próprio Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna, se tornem filhos de Deus. Então hoje, se você tem que mudar, e você tem que entender que se você já aceitou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, eu somos filhas de Deus. Tá, Betinha, mas eu entendo, você tá falando, eu já entendi, eu já escutei. O que eu faço? Ainda não entra na minha mente que eu sou filha de Deus. Eu não consigo olhar para mim e para Deus e ver que Deus realmente é o meu Pai. O que eu preciso fazer? O que eu devo fazer para ter essa imagem, ter essa certeza de quando tá acontecendo alguma coisa comigo, uma injustiça, alguém tá fazendo alguma maldade, eu tô passando por algum problema de saúde, eu ver o meu Deus como um Pai que vai me ajudar de verdade. Como, Betinha? Eu não consigo entender. E aí é isso que eu quero explicar para vocês. Quando algo assim que Jesus me ensinou, sabe, que eu estava lendo há muito tempo, e isso me ajudou e tem me ajudado, é que fala que Jesus, ele sim, que está em Lucas 5,16, ele
se ele se retirava para lugares desertos para orar. Era lugares assim solitários, que ele ia para orar. Por quê? Porque é no nosso, porque se eu falei para vocês que Jesus ele não veio fundar uma religião, ele veio restaurar o nosso relacionamento com Deus, Pai. Como é que a gente tem um relacionamento forte com o nosso esposo, com a nossa filha, com até um amigo, uma amiga? Como? Tendo momentos com aquela pessoa. Quanto mais tempo eu passo com aquela pessoa, mais eu vou conhecer aquela pessoa, mais eu vou ter intimidade com aquela pessoa. Só que a gente hoje não tira esses momentos como Jesus. Jesus, ele deixou aqui o segredo. Ele se retirava, ele estava ali, fazendo a sua missão. Ele curava, ele libertava, ele estava ali falando do reino de Deus, mas muitas vezes, quando ele estava no meio da multidão, ele se retirava para desertos, para lugares solitários, e ali ele orava, ou seja, e ali ele buscava um momento com o seu Pai. E hoje é isso que nós temos que fazer. No meio das nossas obrigações, fazendo nossas tarefas de casa, trabalhando no nosso dia a dia, a gente tem que parar e buscar esses momentos nos nossos desertos, ou seja, num lugarzinho dentro de casa, pode até ser o banheiro, e ali eu buscar mais de Deus, e ali eu pedir mais de Deus, e ali eu ler a palavra, ali eu ter essa sede. E você precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível. Por isso que Jesus falou, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu já fiz minha parte. Eu vim, eu morri na cruz, eu ressuscitei, eu tô agora sentada à direita do meu Pai, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, que é o Consolador, que vai te ensinar todas as coisas. E quando a gente tá no nosso cantinho ali, buscando mais do Espírito Santo, ele vai nos ensinar. E você tem que pedir Espírito Santo. Quantas vezes eu pedi e o Espírito Santo tem aberto minha visão, e eu tenho visto nitidamente, me enxergado como filha de Deus. Eu falava, Espírito Santo, eu quero me ver como a filha de Deus. Eu sei que eu tenho o Espírito Santo, eu já aceitei o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador, mas eu quero me ver, eu quero me enxergar realmente como uma filha de Deus. E aí, o Espírito Santo é muito lindo, ele vai te ensinando, ele vai te curando. Você tem que pedir também que, se tem alguma ferida dentro de você, se tem alguma visão distorcida que você teve na sua infância com seu pai, que você não, porque você teve essa visão distorcida, talvez com seu pai, ou talvez até mesmo de Deus, como eu falei, que você vê Deus como um Deus severo, cruel, um juiz que está ali só para te condenar. Eu não sei qual desses 4 pontos você possa estar aqui se encaixando, mas que você venha pedir ao Espírito Santo, que você venha se ver como filha de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que vai nos ensinar, Ele que vai nos curar com essas feridas que está dentro de nós. Ele vai nos mostrar, e às vezes Ele vai mostrar através, lê aquele livro da Bíblia, lê os Evangelhos, lê Ruth, lê os Provérbios, não sei, lê os Salmos, e ali, através daquela leitura, você vai ter uma cura interior. Às vezes Ele vai falar, segue aquela pessoa nas redes sociais, porque aquela pessoa, ela tá com uma fé mais aguçada, tá com uma fé mais avançada que a sua, ela já tá no nível maior que o seu. Segue, você vai aprender muitas coisas com ela, porque a gente aprende com as outras pessoas também. Então, o Espírito Santo, ele vai te direcionando. Gente, é impressionante, porque eu não lembro, que eu já tenho 2 livros que eu tenho lido sobre o Espírito Santo, e eu nem sei como é que eu cheguei nesses livros, mas eu creio que foi o Espírito Santo. E eu aprendi tantas coisas com esses livros, que eu acho que eu já até falei para vocês, que é A Mulher Controlada pelo Espírito Santo, e a outra é Meu Amigo Espírito Santo. Então assim, o Espírito Santo, ele vai te mostrando, às vezes um áudio, às vezes através de uma música,
que ele ali vai te curar de alguma coisa. Tem até uma música que eu tava uma vez ouvindo, do nada, gente, eu não sei explicar. Eu tava fazendo algo e eu não sei, a música começou a tocar do nada e era uma música que tava falando comigo assim, algo tão forte. Eu falei, meu Deus, como eu cheguei nessa música, eu não sei. Mas eu creio que é o Espírito Santo, ele começa a te dar pistas, ele começa a te dar coisas para que você venha ter aquilo que você tanto quer. E eu falava, meu Deus, eu quero te ver como pai. Então ele foi me dando coisas, me dando pistas, e isso, hoje eu consigo me enxergar como essa filha de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Você, mulher, você é filha de Deus e você tem que enxergar. Então, muitas vezes, a falta de confiança que você tem em Deus não é a falta de confiança em si, mas é um coração ferido, magoado, talvez lá na infância, talvez na sua adolescência. Então, com a sua paternidade ou com seja alguma coisa que você aprendeu na igreja, que as pessoas ensinaram que Deus não é Deus, Pai, Deus é só um Deus cruel, eu não sei, mas seja o que for, Deus, ele quer te curar hoje. Deus, ele quer tirar essas escamas dos teus olhos e quer que você realmente confie nele como pai, porque se nós temos um coração, se nós temos um coração que realmente confia no pai, pode acontecer o que for, você não se desespera mais. E aqui eu falei, Jesus, ele não veio para fundar uma nova religião, ele veio para quê? Restaurar o nosso relacionamento com o Pai. E restauração, toda restauração, principalmente quando se fala de alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, leva um pouco de tempo, não é uma coisa assim do dia para o outro. Eu entendi que eu sou filha de Deus e pronto. Não, você precisa entrar nesse deserto, nesses lugares solitários, ou seja, seu espaço, só você e Deus ali, só você e Deus. E falar, eu quero me enxergar como a tua filha, eu quero me enxergar como a tua filha. E em Romanos 8,14 fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Olha só, a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. A gente precisa, porque é Ele que vai nos ensinar todas as coisas. Mas eu preciso fazer o que Jesus deixou aqui. Jesus, ele se retirava para desertos para orar. Mas hoje a gente quer tudo tão mastigado. Eu não quero ficar no lugar sozinho orando. Eu não quero deixar as redes sociais. Eu quero fazer do meu jeito. Então você vai ter só um pouquinho de Deus. Quanto Deus, ele não tem buscado escolhido as pessoas assim no sentido, eu quero aquela dali porque ela tem um cabelo mais bonito, aquela ali tem os olhos verdes, aquela ali é mais magrinha. Não, Deus, ele quer aqueles que querem ele. Ele fala, se você se voltar para mim, eu me volto para você. Muitos serão escolhidos, muitos são chamados, ou seja, Deus chama a todos, muitos, mas poucos se fazem escolhidos. Poucos se fazem escolhidos, por quê? Porque são poucos que querem se colocar nesse lugar de deserto, de deixar tudo, redes sociais, deixar o que for preciso. Você tem que deixar hoje aquilo que mais tira a tua atenção de se aprofundar nas coisas de Deus. Eu até, na minha igreja, na Universal, a gente tem um jejum de Daniel, que começou hoje. E algo que o Espírito Santo me pediu. E o Espírito Santo vai pedir para cada uma coisa. Eu vou ficar 21 dias sem entrar no meu Instagram. As únicas coisas que eu vou fazer é continuar com vocês aqui falando e postando no YouTube, porque isso isso aqui não tira, isso aqui pelo contrário, quando eu tô com vocês eu me encho do Espírito Santo, porque nós estamos falando das coisas da fé. Mas eu vou ficar 21 dias sem entrar nas redes sociais, no Instagram, TikTok. Por quê? Porque eu quero esses 21 dias mergulhar na palavra de Deus. Eu quero mais do meu
Pai. Eu quero essa intimidade que Jesus tinha. Eu quero, porque ele falou, se aqui na Bíblia fala que tem, eu quero. Eu não aceito menos daquilo que o meu Pai tem pra mim, mas eu quero esse relacionamento sincero. Eu quero. Então eu tenho que me posicionar, eu tenho que ser intencional naquilo que eu quero, porque às vezes a gente fala, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não faz nada. Você tem que se posicionar, você tem que ser intencional naquilo que você faz, ou seja, eu tenho que provocar aquilo, ações, atitudes em cima daquilo que eu quero para minha vida, e eu quero mais relacionamento com meu Pai. Ai, gente, é isso. Hoje eu falei, eu já tô queimando do Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo é lindo demais, gente. Ai, como eu amo ele. É isso, gente.